Olá, estamos aí com mais uma aula. Hoje aula de número 5 e como você já deve ter percebido, hoje nós vamos aprender a como proteger o nosso computador. Bom, estamos ainda no início do curso, ou seja, na parte introdutória. E por que eu deixei essa aula para o início? Por quê? Porque antes de começar o estudo hacker, você já tem que saber antecipadamente como se proteger. Não adianta nada o camarada estar lá fazendo ataque, fazendo invasão e está sendo invadido, está recebendo um ataque. Aí não sabe como se defender. Bom, o que é importante fixar é que ao buscar o conhecimento hacker, você vai acabar visitando sites que não são seguros, vai fazer download de programas hacker que prometem facilitar invasões, prometem quebrar senhas, mas no entanto, muitos desses programas contêm códigos maliciosos. Então, na busca desse conhecimento, vai ser inevitável que seu computador seja infectado por vírus. Quando você for fazer o uso de ferramentas hacker, você terá que diminuir o nível de segurança do seu computador. Para explorar essas ferramentas, você vai utilizar uma baixa sensibilidade de antivírus e firewalls, tornando assim seu computador suscetível a ataques, menos seguro até que um computador de usuário leigo. Então, para a gente começar a fazer o estudo hacker, primeiro nós devemos saber como deixar o nosso computador seguro. E a gente vai aprender isso agora em 10 passos. Esses 10 passos são 10 passos básicos e sistemáticos. Um hacker precisa saber disso aí? Na verdade, não precisa nem ser hacker para saber isso aí. Isso aí é uma coisa básica, uma coisa que todo mundo tem que saber. Acredito até que você já saiba disso aí, mas muita gente sabe e não usa. Às vezes por preguiça ou por desleixo, acaba deixando seu computador fraco em relação ao nível de segurança. O que a gente vai fazer agora? Vamos analisar cada um desses 10 passos e comentar um pouco sobre eles. Sistema operacional confiável. O sistema operacional confiável ele é importante. Por quê? Porque os sistemas operacionais baixados pela internet eles não são seguros. Você pode estar fazendo download de um sistema operacional modificado. Então você vai lá, baixa o Windows XP, instala no seu computador e aquele Windows ele já está manipulado para facilitar uma invasão. O que acontece? O seu código já tem uma falha que possibilita que você seja alvo de um ataque hacker. Então, para a nossa função, para o nosso estudo, é importante que você tenha no seu computador um sistema operacional de procedência, um sistema operacional confiável. Passo número 2, sistema operacional atualizado. O sistema operacional atualizado é importante porque falhas são descobertas diariamente por hackers e ao saber de uma falha, um cracker, por exemplo, pode usá-la para atacar o seu computador. Então, mesmo que você tenha um sistema operacional de procedência, um sistema operacional confiável, à medida que o tempo passa, as falhas vão sendo descobertas e somente com a atualização do software essas falhas podem ser corrigidas e, consequentemente, com as falhas corrigidas, seu computador vai estar seguro. Então esse passo é muito importante porque ele complementa o passo número 1. Como eu falei, esses 10 passos são sistemáticos. Bom, eu tenho um sistema operacional confiável. Ele está atualizado. Agora nós vamos para o passo 3, contas de usuário específicas. Todo mundo sabe o que são contas de usuário, mas muitas pessoas não usam de modo correto. Então o que é importante? Que a sua conta de administrador
seja apenas para você ou para pessoas de extrema confiança. E para qualquer outro usuário, o computador disponibiliza, o sistema operacional disponibiliza uma conta de convidado. É uma opção mais segura, porque o usuário administrador possui uma série de acessos que o usuário convidado não tem. Então, se alguém pede para usar o teu computador, você vai certamente liberar a conta de convidado para essa pessoa. Ao acessar a conta de administrador do computador, nós temos acesso a todos os dados, a programas, a contas, senhas, sem falar no poder do administrador do PC. Então, se um hacker tiver acesso à sua conta, certamente ele vai obter dados pessoais, e por isso é importante que essa conta de ADM seja apenas para você ou para pessoas de confiança. Não esquecendo que hoje em dia nós guardamos muitas coisas importantes dentro do computador. Então, para qualquer outro usuário, nós temos a opção de disponibilizar a conta de convidado. Antivírus. Bom, usar o antivírus é praticamente obrigatório nos dias de hoje, embora existam muitas pessoas ainda que não usam antivírus. As melhores proteções, infelizmente, são as dos antivírus pagos, mas existem também opções gratuitas para proteger o computador. Alguns usuários que optam pelo antivírus gratuito mantêm às vezes 2 antivírus diferentes no PC, onde um complementa as falhas do outro. Não vai se igualar ao antivírus pago, mas já é uma boa medida para o seu computador estar mais seguro. Firewall, ou parede de fogo. O firewall é um tipo de software que policia o computador para que só entre ou saia pacotes ou informações autorizadas pelo usuário. Os firewalls são parte integrante de qualquer sistema operacional moderno e promove a segurança do seu PC. Eles agem de maneira que somente os pacotes de dados que estejam dentro das regras sejam aprovados, enquanto os outros são impossibilitados de alcançar o seu destino final. Existem vários tipos de firewalls, além do software e hardware. Muitos vocês podem baixar pela internet para complementar o que já vem no sistema operacional. Anti-spyware, ou um anti-espião. Um anti-spyware é um programa que detecta e remove softwares espiões do seu computador. Com o crescimento de códigos e programas maliciosos, os antivírus não estavam dando conta de todo esse processo. Foi aí que houve a necessidade de criar os anti-spyware. Eles são programas de computador cujo o objetivo é realmente remover os espiões do seu computador, que são os espiões, por sua vez, programas que recolhem informações a respeito de um usuário e seu computador com relação à internet. Isso tudo de forma automática, sem seu consentimento. Ou seja, você não sabe que ele vai estar lá e os seus dados vão estar sendo recolhidos. Eles vão ser repassados para um perfil que é enviado a alguma entidade para finalidades variadas. Existem muitas opções de anti-spywares gratuitos na internet que serão de grande ajuda na sua jornada hacker. Eles não têm o mesmo nível de proteção dos produtos pagos, como eu já havia falado na parte dos antivírus, mas é melhor ter um gratuito do que não ter nenhum. Navegador seguro. Bom, hoje em dia os principais navegadores modernos, como o Google Chrome, Safari, Firefox e o próprio Internet Explorer, já oferecem opções personalizadas para aumentar sua segurança. Eles têm proteção contra phishing,
malware, avisos sobre sites fraudulentos, e basta você conferir aí na configuração do seu navegador, você vai ter como selecionar seu nível de proteção. Alguns programas, alguns antivírus e até alguns navegadores também tem uma opção chamada Sandbox, que é nada mais que uma caixa que isola potenciais vírus que possam invadir seu computador. Também é uma forma segura de navegar na internet. Backups. Muitas pessoas não fazem backups dos seus arquivos, embora tenham arquivos muito importantes no computador. Nos backups eles podem ser feitos de muitas formas, até para você estar salvando os arquivos que você tem de qualquer eventualidade. Existem processos para recuperar arquivos, mas dependendo da gravidade da situação, eles podem ser muito difíceis, muito caros e muito demorados. Então, para ficar tranquilo, basta fazer um backup dos seus arquivos mais importantes e guardá-los em local seguro. Senhas seguras. Senhas seguras são a melhor forma da gente estar dificultando aí um ataque de um hacker. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que ainda usam data de nascimento ou até mesmo o próprio nome, nome de parentes e namorados, times do coração, ou seja, senhas óbvias, e são um prato cheio para os hackers. A sua senha ela pode ser descoberta em segundos se você não souber como fazer uma senha forte. A sua senha deve ser fácil, mas ela não pode ser lógica. Então a gente tem programas que nós veremos aí ao longo do curso para fazer senhas potentes e métodos que vocês vão aprender para criar senhas infalíveis e fáceis de lembrar. Passo número 10, política de e-mails. Esse passo aí é um dos passos mais importantes, porque o e-mail é a forma hoje onde a gente recebe aí o maior número de ataques a hack. Então, quando você recebe e-mail, você pode estar sendo alvo de um hack. E-mails com conteúdos maliciosos em anexos são enviados a milhares de usuários o tempo todo. Nunca se deve abrir e-mails de desconhecidos e muito menos conteúdos em anexos. Empresas também não costumam mandar anexos. Nunca nenhuma empresa vai pedir seus dados, CPF, RG. Uma empresa não vai solicitar esses dados por e-mail, portanto nunca se deve informar nada por e-mail. Se você seguir uma política sobre e-mails, você vai acabar tornando seu PC mais seguro. Ainda assim, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda caem nos golpes daqueles e-mails que a gente recebe com mentiras, como tem as fotos da sua namorada lhe traindo, tem as fotos da festa de ontem. Quando você abre o anexo, não são fotos, são vírus que podem invadir seu computador. Então basta você seguir uma política de e-mails, não abrir anexos que você não saiba previamente que vão ser mandados para você, e você vai estar seguro. Esse é o fim da aula 5.